Tem um microfone aqui que eu posso até cantar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Que bosta. Bom, como é que a galera fala quando começa vídeos no YouTube e tal? Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? E ó, tem até aberturinha. Quer ver que é a aberturinha? Ó lá. Não, pera aí. Roda a vinheta. Ai. Temos uma abertura, não tem áudio ainda, não sonorizei, mas ela vai estar sonorizada em breve. Vou falar um pouco sobre o Houdini, sobre Look Dev e sobre Workflow. Enfim, essa quarentena, todo esse processo, eu resolvi fazer um vídeo bem específico, mais organizadinho, mostrando um pouco do workflow que eu estou bolando faz um tempo, e nos projetos pessoais, nos projetos com a Nomad e com os clientes e tal, e tem funcionado muito bem. Tinha uma frase do Abraham Lincoln que ele fala: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Então esse conceito de afiar o machado eu levo muito a sério e venho trabalhando nisso na minha cabeça, saca? Como você pode melhorar o seu workflow de trabalho? Como você pensa em como você trabalha? Não é só aprender a ser um melhor artista, saber modelar bem no ZBrush, ou fazer o efeito no Houdini, ou o que seja, mas como você refina isso, como você melhora esse processo, como você deixa ele mais rápido. Aí uma dica assim, o pessoal pergunta como que a gente começa. Primeiro que eu não sou um cara de FX. Eu faço um pouco de FX, estou aprendendo FX, mas eu não estou usando um Houdini para isso. Geralmente quando eu tenho projetos de FX na Nomad, eu trabalho com outros parceiros, outros freelas, a galera que me ajuda nisso, e eu pego esse material e eu aprendi o Houdini para isso, para usar o Houdini da melhor maneira possível, não ficar exportando isso para um outro software. O que o Houdini faz, exportar para outro software, você perde muita interação, você perde muita coisa. Então, eu fui pro Houdini para aprender o quê? A pegar o material e render esse material. Fazer o look dev disso. Como que você faz esse look dev da melhor forma e da forma mais eficiente? Aqui a gente vai falar de uma maneira mais simples, no sentido de não de simplório, mas no sentido de não ser técnico, não ser chato. Ou seja, do ponto de vista, o approach é de artista. Vamos tirar um pouco esse estigma que o Houdini é um software super técnico, é um software só para gente de matemáticos e gente que mexe em programação, e não é isso. Claro que você tem uma curva de aprendizado diferente das outras curvas de outros softwares, mas ele é um software extremamente poderoso na questão de afiar o machado, ou seja, você constrói ferramentas, você faz coisas para te facilitar e você poder trabalhar mais o seu lado artístico, te dar mais tempo para ser artista. Então, essa é a grande vantagem do Houdini. E aí, eu falo essa coisa, comece com o que você já sabe, e eu comecei com o Look Dev, que é o que eu já fazia em outros softwares, eu já vinha fazendo um bom tempo, sempre fiz, apesar de já ter animado, já ter rendido, já ter feito rig na época do Softmage, já ter animei vários anos, modelei, enfim. Aí acabei no Houdini, no Look Dev, para poder pegar aquele material que o pessoal me dá e dar um look legal. E aí eu falei assim, como que eu vou aprender Houdini? Vou com o que eu já sei. O que eu quero? Eu quero pegar um shape, quero fazer isso, quero fazer isso. Eu já sei o que fazer. Então, se você não faz efeito no Maya, no Blender ou o que for, você não vai fazer no Houdini agora, entendeu? Então, não é o melhor processo de você aprender isso. Até porque certos conceitos são parecidos, de física e tal. Se você não souber nenhum, você não vai saber no outro. Então, começa com algo básico. Por isso que, geralmente, as pessoas começam com modelagem. Só que a galera tem um estigma de que Houdini é de efeito e aí a gente começa querendo fazer efeito. E não precisa fazer isso. Começa com outro processo, vai ser menos doloroso, mais gostoso de trabalhar. E aí, cara, pipeline. What the fuck's that? Primeiro, assim, o que é pipeline de animação? A gente tem a pipeline no geral, são processos do início ao fim. Basicamente é isso, né? Por isso que chama pipeline. Mas em animação existem vários processos. Então tem a pipeline humana, tem a pipeline de software, tem a pipeline de hardware,
Tem várias pipelines dentro de um processo de um filme de animação. Mas eu tentei abstrair isso e criar conceitos, até numa palestra que eu vi da Disney na SIGGRAPH, que ele falava isso. Primeiro tem que ser bonito, tem que ser rápido e tem que ser entregue. Ou seja, entregável, tem que ter um material entregável em todos os sentidos, né? Principalmente de prazo. Então, assim, primeira coisa, cara, é o nível de qualidade. Tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ter o padrão que aquele trabalho, aquele job pede. Se for um filme da Pixar, vai ter aquele nível. Se for um outro job para o cara da esquina, vai ter aquele nível. Mas primeiro tem que ser bonito. E segundo, não adianta você ser o cara mais complexo do mundo, fazer coisas super difíceis e com programação ou o que for, e não for rápido. Entendeu? O tempo hoje em dia vale ouro. E outra, você tem que entregar. Entregar da melhor forma possível. Então todos os processos, os pacotes têm que ser entregues de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais lisa possível. O processo tem que ser liso. E a pipeline não é estática. Todo momento você está evoluindo esse trabalho, está melhorando essa estrutura para que ela funcione melhor. Eu, por exemplo, venho fazendo alguns projetos em paralelo, até quem me acompanha no Instagram vê os posts que eu estou colocando, e muitas coisas que eu nem terminei ainda, estou fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo vários projetos em paralelo e testando essa mesma pipe em diferentes situações, em diferentes personagens, diferentes estruturas. Para quê? Para que ela funcione na maioria dos casos. Às vezes pode ser que para esse cara, para esse personagem, para essa situação ela não vai funcionar. Mas na maioria dos casos ela vai funcionar. A ideia é funcionar. Então pipeline é feita para a sua necessidade. Porque você precisa. Se você é um freelancer, você precisa de X. Se você é um estúdio, você precisa Y. Ou seja, ela é feita para você. E cada pessoa. Se você trabalha em casa, então, se você trabalha como freelancer ou um pequeno estúdio, cara, os requisitos são muito específicos, assim. E são mais simples do que um estúdio que tem uma estrutura, que tem hardware, tem segurança, tem um monte de coisa. Então, pense nisso como uma coisa que você pode customizar e é feita para você. Aí, por que do Houdini, né? A gente tem essa coisa de entender por que eu vou sair do meu software e usar o Houdini. Primeiro, você não precisa sair do seu software direto. Eu não saí ainda, eu ainda uso o Maya, porque eu trabalho em conjunto, ainda uso o ZBrush, ainda uso o Substance Painter ou Mario, ou o que for. Você usa esses softwares para você gerar material para imputar no Houdini. Mas cada vez eu venho usando menos, cada vez eu venho vendo coisas no Houdini que começam a tirar a minha atenção de outros softwares e falar, pô, para mim eu brinco que o Houdini é o software definitivo. Se eu aprender, eu começo a fechar. Claro que tem softwares muito específicos, tipo modelagem orgânica, ZBrush, Mudbox talvez, mas o Blender agora tem ferramentas bacanas para isso, mas é muito específico, né? Então, Workflow Nodal é mais óbvio que a sua estrutura de Node permite você criar raízes e criar branches, né, braços para fazer coisas diferentes. Isso é muito importante numa pipeline, no workflow de trabalho. Você consegue visualizar isso da melhor maneira possível. Você começa... E aí eu entro um pouco já em Look Dev. Começa, na verdade, em tudo, né, mas você cria regras para as coisas. Então isso é bacana porque você começa a definir como é o seu trabalho. Como você consegue definir o jeito que você trabalha. Eu, por exemplo, ao longo dos anos, sempre trabalhei de formas diferentes. As coisas vêm mudando, faço assim, daí eu faço de outro jeito, aí eu erro, aí volto. É um processo normal. Quando você começa a desenhar uma pipe sua e fala assim, ela precisa ser assim, precisa ser assado, ela funciona assim, ela funciona assado, você começa a criar a sua própria linha de trabalho, o seu próprio workflow, sua própria pipeline, com regras pré-definidas. E essas regras são interessantes por quê? Porque você se prepara para as mudanças. Você se preparar para as mudanças, você criar uma estrutura, uma ferramenta, um workflow, você já pensa o que pode mudar aqui. O que aqui
pode alterar. E a única certeza que a gente tem nesse mercado é que vai mudar, vai ter alteração. Então, para de se debater e pensa como você vai mudar isso. Então, isso vem junto com essa questão de não ser destrutivo. Então, se você consegue moldar e alterar coisas ao longo do processo, o Houdini te ajuda não sendo destrutivo. E aí você consegue reutilizar ferramentas, processos em outros projetos, com um processo que chama Digital Assets, ou como é Node, você pode até dar um copy-paste, mas você tem uma ferramenta específica para isso. Então, reutilizar coisa é você investir no seu patrimônio. É você investir no seu patrimônio intelectual. Como um pequeno estúdio, ou como um grande estúdio, cada projeto que você faz um projeto, você desenvolve uma ferramenta para fazer grama, alguma coisinha para fazer grama, ou para fazer um shader específico, e você consegue guardar aquilo, no próximo você já não precisa desenvolver do zero. Ou você já tem um projeto para usar, ou você só vai melhorar ele. Isso você ganha tempo, você ganha em custo, você ganha em vários aspectos. Então, para freelancers, por exemplo, é incrível. Então, cada projeto você consegue ficar mais rápido, você tem o mesmo prazo com o cliente e você vai ter mais prazo para você ou melhorar a qualidade ou ir dormir. E criando essas ferramentas, você consegue customizar essas ferramentas, melhorar e passar para alguém, enfim, criar tools. E essa define o padrão de trabalho. Então, com tudo isso, que é o que eu falei, regras pré-definidas, você define o seu padrão. Como que eu trabalho? Meu padrão de trabalho é esse. Ó. Vem aqui, entra aqui, sai aqui, vai para lá. Então, isso que é importante a gente entender. Vamos cair no Houdini e eu vou falar do projeto em si e de como eu venho desenvolvendo essas coisas. Beleza, a gente está aqui no Houdini. Ele começa com essa tela, ele pode não começar com a viewport aqui cinza. Eu não vou fazer um tutorial de Houdini agora, eu vou mostrar esse projeto template que eu estou criando e ao longo do tempo a gente pode falar de outras coisas e explicar detalhe por detalhe, vai ser legal. Depende muito do feedback de vocês, se vocês gostaram, se ficou bacana, se funciona para vocês ou não. Eu vou mudar aqui para minha interface que eu gosto de usar. Com os nodes aqui no meio, né? Então eu posso criar os nodes aqui, geometria e tal. Test pig. Tem sempre um porco. Então, tem porquinho e tal, você pode mexer aqui. Mas não é isso. A ideia, qual que é a ideia? A ideia é assim, eu quero começar um projeto e quero ter esse projeto o mais rápido possível. Geralmente o que a galera faz o quê? Eu vou criar uma geometria, igual eu criei o porco lá, aí eu crio uma luz, então posso colocar uma luz aqui, aí eu vou criar a câmera, aí posicionar a câmera, aí enfim, você vai criando toda essa estrutura, importa o modelo, ou vai gerando um modelo aqui, tal. O que eu criei? Como você consegue mais rápido ter um projeto? Antes do projeto começar. Então, fechou o trabalho tal, entrou o trabalho tal. Pô, beleza, você pega uma cena, abre a cena. Eu criei aqui, ó, Houdini Project. Aí não pode puxar o nariz quando você está gravando, né? Então, deixa eu tomar água aqui. Eu tenho um asset aqui, que já tem um carinha ali, ó. Que legal. Foi lá pra puta que pariu. Aí, tá bom. Tem um carinha aqui. Certo? O que é isso aqui? Isso aqui é o Digital Asset. Um componentezinho que eu coloco várias coisas aqui dentro. E isso aqui eu posso até compartilhar com outros softwares. Com Maya, com Snowcat2D, enfim, tem vários jeitos de compartilhar. Eu não uso esse sistema porque eu nunca achei que funcionou muito bem, mas enfim, é uma possibilidade. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu ver que tá o cadeadinho que está travado, que é ele vem travado, porque é a ferramenta. Eu posso aqui dar um allow edit content. Quando eu dou allow aqui, ó, se eu entrar, boom, eu tenho minha cena inteira pronta. Não, mentira, né? Faltam todos os modelos, as animações vão vir, tudo. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura de cena que define mais ou menos toda a minha pipeline. Então,
O que você precisa geralmente? Eu preciso de um personagem, eu preciso de um cenário, eu preciso de câmeras. Então minhas câmeras já estão aqui. Eu tenho uma render cam, eu tenho uma face cam. O personagem já está na escala correta. E aí eu tenho um esquema que eu trabalho com Arnold ou Redshift. Eu já tenho pré-definido aqui, ó, os meus shaders básicos do personagem. Então, eu tenho um skin, todo personagem tem pele, né? Tem tipo de coisa. Minha estrutura de olho, então é o jeito que eu faço meus olhos para look dev. Eu tenho esclera, íris e caruncle, acho que é isso o nome. Se eu escrevi errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Nossa, vai ter comentários. E o hair, enfim, se o personagem tiver hair. E aqui tem alguns shaders extras que eu coloco para quando eu quiser aplicar rápido, eu já tenho criado na cena, entendeu? Não tenho que criar material, vai lá, cria de novo. Só esse tempo é muito chato, cara, sempre fazer a mesma coisa. E aí eu tenho a mesma coisa para Redshift, no caso aqui eu não tenho, porque eu não criei. Mas eu vou copiar aqueles shaders e criar shaders iguaizinhos ou parecidos para Redshift. E aqui eu faço o meu Material Assignment. Todo esse processo é o jeito que o Houdini vem trabalhando há um bom tempo, mas provavelmente vai mudar algumas coisas aqui. Não todas, mas algumas coisas vão mudar. Mas isso por causa do SD, o Universal Scene Description, que é tecnologia o patente da Pixar, que ela fez open source, e todos os softwares grandes, todo mundo está botando o SD na sua plataforma. E o Houdini foi, acho que, um dos primeiros a sair com os Solaris, mas por enquanto está mais para Bulgaris do que Solaris. Então eu testei, é bem legal, vai ser o futuro, mas ainda para mim não dá para usar em produção. Então resolvi investir nessa estrutura. Só que essa estrutura é mais ou menos pensada como o workflow dele, próximo, né, do workflow dele, que eu tenho os materiais e tenho um Material Assignment, principalmente aqui, que é onde eu aplico os materiais. Eu vou entrar aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tô gripado, é rinite, não é corona. Então, isso faz eu coçar o nariz que não é uma desgraça, mas beleza. Aí eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui os dois renders, as estruturas de render. Tem um Arnold e tenho um Redshift. Aqui, por exemplo, se vocês verem, eu tenho o meu Shader Ball, que também é um asset dentro de um asset. Então eu fiz esse asset de Shader Ball, que ele funciona aqui, ó, se você ver, ele tem Arnold e Redshift. Se eu deixo 0, ele é Arnold. Se eu ligo 1, ele é Redshift. Aqui eu tenho minhas luzes. Então fala, pô, como assim as luzes? Então todas as luzes que estão aqui, ó, essas luzes que estão aqui, eu tenho aqui, que é um outro asset que eu criei, que chama Light ARRS, enfim, que se eu entrar aqui dentro, eu tenho a minha estrutura de luzes aqui dentro. Então, ainda não fiz um botãozinho para ligar e desligar, mas elas estão aqui dentro. E minha base é um 3-point light com HDRI, mas se eu quiser depois eu posso criar novas luzes para cada projeto, para cada situação. Mas eu já tenho isso na minha cena, então não preciso fazer um 3-point light, posicionar a luz e tal. Eu vou posicionar, obviamente, para cada personagem, para cada cena, mas criar isso já está lá. Aí eu tenho aqui, qual que é a estrutura que eu trabalho aqui, nesse sentido. Aqui é o render final dos modelos, então você vê que eu tô, aqui quando você deixa azulzinho, aqui é o que você vai ver, né? Se eu desligo isso aqui, ele desliga todo mundo, porque todos os outros nodes estão desligados. Esse cara aqui vem daqui, ó. E aqui eu tenho meus shots de animação. Então eu tenho o shot 0, que é geralmente um 360 de look dev, alguma coisa parecida. Depende do modelo, tal, mas geralmente é um 360. E tem o shot 1, que é alguma coisa que eu faço tipo uma animação simples.
Então, por exemplo, se eu entrar aqui no Shot Zero, eu tenho, na verdade, um Alembic importado aqui, que eu importei um Alembic. No meu caso, chama Spider-Verse Model 360. Então, é só o modelo girando. E aqui eu tenho uma animação. Que é uma animação que ou se você tiver o rig, você consegue fazer, ou geralmente eu faço mexendo, faço girando. Quem viu o post do Instagram do velhinho que eu estou fazendo, eu fiz um balançado assim. Por quê? Porque eu queria uma animação vindo de outro software, que é geralmente como um animador vai me mandar, e colocar aqui ela exatamente no processo que ele vai me mandar. Então eu plugo aqui, e aqui em animação, deixa eu desligar normal aqui. Aqui em animação, aqui é para mostrar normal, tá ligado? Eu tenho o T-Pose que vem aqui e tem as animações aqui, ó. Animação 0, animação 1 e aqui eu posso plugar novas animações. Eu já volto aqui. Vamos voltar aqui para o Character Deal. O que eu faço aqui no Character Deal? Se eu entrar aqui, ó, primeira coisa que entra na minha pipe é... Entra na minha pipe, ficou estranho, né? Mas beleza, vamos continuar. Entra meu modelo, que vem da modelagem, vem de onde for. Aqui eu só fiz um switch que troca de um para o outro se eu quiser ver o porco. Então se eu quiser, aqui é fora, eu tenho um controlador que controla aquele switch que eu posso mudar o personagem um para outro. Se eu quiser às vezes testar um shader, testar um material, testar alguma coisa, eu consigo fazer rapidamente aqui. Então eu deixo ele na minha estrutura aqui para poder fazer esses testes. Aqui eu tenho uma escala, que eu escalo o que vem do Maya. O Rodinho trabalha numa escala diferente, então a gente tem que botar geralmente 0.01 aqui do que vem do Maya. Então imagine, toda vez que vem uma coisa do Maya, eu importar o Alembic, fazer a escala e sair fazendo coisas, cara, muito chato. E aí eu criei um outro pequeno asset aqui, nem tão pequeno, mas que é o jeito que eu gosto de trabalhar, que é onde eu crio todos os grupos. Por que grupos? Se tiver um modelo, ele vem às vezes inteiro, um Alembic inteiro, eu preciso separar o que é roupa, o que é pele, o que é cabelo, o que é boneco, o que é sapato. E aqui dentro eu faço isso. Quando eu clico nesse cara, bum, abre uma estrutura que eu montei de grupos já pré-definidas. E cara, eu gosto muito dessa estrutura. Aqui eu fiz a estrutura do Spider e do Pig separado, porque geralmente eu não uso, mas ele só vem na ferramenta para você ter alguma coisa para ver e para eu poder explicar para vocês. Mas eu uso esses caras aqui. Então quando vem um personagem, ele vem todo personagem, ou é só a cabeça, face, ou vem a pele, ou vem pele com cabeça e eu chamo de skin. Então, uma das coisas muito importantes no processo é o name convention. É como você vai nomear tudo, ou no ZBrush, ou no Maya, ou no Blender, ou onde for, no cinema, onde for, e como que isso vai chegar aqui para você. Porque se você pegar aqui, ó, no meu Alembic, eu vim aqui, ó, Geometry Spreadsheet. O path é geralmente o caminho ou o nome de tudo que você exportou. Então eu consigo saber quando alguém exporta alguma coisa, nem que não seja eu. Quando é eu que fiz, né, fui lá e eu nomeei, é mais fácil. Agora se um cara exportou um negócio, como você sabe o nome de cada peça de roupa que ele colocou? Você consegue ver aqui. Então, I left, I right, Spider-Man. Você consegue entender aqui, tem um underline, enfim. Aqui são os grupos, né, subgrupos. Então quando eu entro em Character Group, se eu nomeei face, ele vai aparecer a face. Se eu nomeei skin, vai aparecer skin. Tem nomeei dente, date up, date bottom, tongue, gengiva, pupila, esclera, íris, carunco. Então, tipo, eu já vou separando o máximo de coisas que eu quero aqui. A roupa, que tem um grupo para roupa geral, aí tem os subgrupos aqui, aí eu uso um node de Alembic, que é um Alembic Group, para criar grupos
específicos. Então isso aqui foi baseado no velhinho que eu estava fazendo. Então eu tenho a roupa inteira, que eu crio um grupo da roupa, e depois eu tenho um grupo que chama t-shirt, um grupo que chama sockets, pants, blues, hat tip. Então eu tenho para cada parte do cara. Por quê? Porque eu vou aplicar materiais diferentes, ou eu vou usar esses grupos para o hair ser para partes diferentes. Enfim, shoes, aí eu tenho extra acessórios, que eu posso, se eu escrever acessórios, ele vai mudar. Então, se você vir aqui, só um exemplo, Spider, o que acontece? O meu nome lá vem Spider-Verse Model. Mas aqui eu coloco $OS, é tudo que eu colocar aqui, ó, no Node como nome. Então, se eu colocar Mané, ele vai ser o nome desse cara aqui vai ser igual a Mané, porque o $OS é o que eu digitei aqui. Mas como eu escrevi Spider, ele vai pegar tudo que tem o nome Spider. E Spider aqui, ele tem aqui, como eu coloco asterisco, ele ignora o que tem para lá, ignora o que tem no começo e vai pegar, então ele ignora aqui verso, ignora para trás, ou aqui, né? O main ele ignora, o tracinho ele ignora e pega tudo que tiver o nome Spider. E aí eu crio um grupo, e aí desse grupo eu dou uma saída aqui. A mesma coisa eu faço com o Pighead. Quando eu ligo o Pighead ele aparece aqui, que ele está ligando o Spider, então não vai aparecer. Certo? E aqui tudo eu agrupo e remerjo todo mundo. Aí aqui eu saio os grupos, todos. Aí aplico a normal, um rest position tal, que são outras coisas, detalhes, não vou entrar nos detalhezinhos aqui, mas... E aí eu tenho um cara que chama Quick Shade, que eu consigo... eu já tenho uma texturazinha do personagem, nesse caso eu tinha, então eu consigo rapidamente ver, e aí eu coloco aqui também um botão, opa, não está funcionando, por que não está funcionando? Porque eu tenho que setar o projeto. É bem importante, deixa eu desligar aqui para tentar não dar pau, isso é uma coisa que o Houdini veio com... muito parecido com o Maya, nesse sentido, que é você setar projeto. Então é bem importante quando você coloca para setar projeto. Então se eu vim aqui, ligar aí ele aparece aqui a minha textura. Nossa, funcionou, cara, que medo de não funcionar. Por que ele faz isso? Porque $job é geralmente onde está o meu projeto. Então ele substitui, é uma variável que em vez de o que está escrito $job vai ser o meu caminho. Então se eu clicar com o botão do meio aqui, ó, a gente consegue ver que meu caminho está em aqui Z, projeto template, produção, Houdini. Ele vem até aqui, ó. Tudo isso aqui ele é substituído por $job, porque eu setei o projeto lá. Então eu consigo ver ali a textura. Beleza, aqui eu saio character deal. A gente geralmente usa essa convenção no Houdini, que é um null, né, que a gente pode criar aqui null. A gente coloca out alguma coisa e põe preto. É uma convenção, todo mundo que mexe Houdini mais ou menos faz isso. Isso ajuda você, se você pegar um outro projeto, você saber se localizar. E aqui eu faço o que? Eu exporto uma Alembic. Aqui eu tenho um esquema de controle de versão, que eu coloco essas variáveis, igual eu tenho aqui os canais, na verdade são o nome dos canais de cada que eu coloco aqui, e ele vai me dar o caminho. Então eu tenho aqui, ó, subfolder, isso aqui esse nome aqui vai substituir por aqui, e assim vai até a extensão .abc. Se eu mudar aqui para .obj, ele vai salvar .obj. Então eu não preciso ficar, é outra coisa que facilita, ficar pensando, eu falo, clica, acho o arquivo, eu quero nomear com isso aqui. Não, cara, eu nem abro isso aqui. Não importa para mim onde eu vou salvar, porque eu estou controlando esse cara aqui por aqui. Então, imagine que se eu mudar aqui, em vez de character, eu colocar aqui José, ele vai mudar minha estrutura aqui para José V0,
Se eu botar aqui V1, V2, V3, V4, eu consigo mudar as versões por aqui. Eu não vou ter que clicar aqui. Enfim, são estruturas que você tem a liberdade de criar no Houdini, que é muito, muito legal. Entendeu? Então eu posso gerar o cache e reimportar. Existe uma library que eu consigo ter um node só para fazer isso, que é o Kelib, mas aqui é o jeito mais para explicar o que está acontecendo. Eu exporto e reimporto o cache que eu fiz. Esse cara aqui, esse cache aqui, geralmente é o que eu exporto para rig, para textura, para cloth, se for fazendo Marvels, qualquer coisa. Por que eu exporto? O modelador faz um modelo lá, bonitinho, e exporta aquele modelo pro cara do rig? Não. Primeiro eu passo por aqui para saber se todos os grupos estão certos, os nomes estão certos. Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Beleza, agora continua. Isso é uma forma de checar o modelo. Então, é preciso ter uma checagem do modelo para ver se ele não vai lá na frente dar um problema porque tem uma coisa nomeada errada, porque não está funcionando, o shader não aplica, sei lá, qualquer coisa. Então, você já testa tudo aqui. Então, eu dou a saída desse cara aqui, eu deixo aqui, mas ele na verdade vai passar. Quando eu tenho o Alt aqui, ele vai vir até aqui o final, a saída dele. E aqui eu tenho o Material Assignment. Lembra que eu criei os materiais aqui? Aqui no Material Assignment, eu vou puxar, eu escolho ou puxar o Character Deal, que é o Static, que é o T-Pose, ou animação. No caso aqui eu estou puxando já a animação, porque eu já fiz o processo todo. Mas no começo você pode puxar só o Character Deal. Não vai mudar nada aqui, porque eu estou com o T-Pose, no começo de T-Pose, mas você pode jogar para animação. Aqui se eu quiser importar o cenário aqui, para quê? Para poder aplicar os materiais também nos grupos do cenário, porque eu faço o mesmo processo para personagem, eu faço o processo para cenário, de agrupar, cada objeto tem o seu nome, grupo e tal. E aqui eu tenho os shaders, então aqui eu tenho um in de material de Arnold e de Redshift. Aqui eu não tenho, mas na verdade não importa, aqui eu coloco um node de material, que você vai clicar aqui, por exemplo, colocar material, que ele vai me pedir um grupo, e o material em si. O material eu vou lá no shader assignment que eu criei, material assignment Arnold, material Arnold. Então eu vou pegar aqui o material que eu quiser. Então skin, pele. E aqui o grupo, se eu estou vindo daqui, ó, o grupo ele já vai me dar os grupos que eu tenho aqui. Quando eu tenho um personagem mais completo, que ele usa todos aqueles grupos que eu mostrei em cima, ele vai ter uma lista gigante. Aí você vai escolher o que você quer. Então eu quero esse material aqui, vai para o Spider. Então ele só vai aplicar material no Spider. E aí foi basicamente o que eu fiz aqui. Material Skin, está aplicando esse material no Skin Group. Eu coloquei o grupo Skin aqui se eu fosse plugar alguma outra coisa, mas eu não estou usando. Pighead, quando eu estou ligado ao Pighead. E Spider, quando eu estou ligado ao Spider. E ele aplica esse material Skin. E aí, se eu tiver o personagem de olho, eu vou fazer a mesma coisa. Ele está puxando o grupo Sclera, que eu crio lá em cima, e pegando o material Sclera, que eu crio mais embaixo. A mesma coisa para íris, tal, para tudo. E tem um material aqui, Floor, que às vezes eu aplico o cenário inteiro, um cinza só, para poder já começar a ver, ou já vai criando os materiais. No Redshift, você vai fazer a mesma coisa. Então, igual aqui eu tenho o material Floor, na verdade o que você pode fazer aqui? Copiar todo esse cara aqui, e eu vou ligar aqui e ligar aqui. E ligar aqui. É a mesma estrutura. O que eu vou mudar é só o material que eu pego. O grupo é o mesmo, mas o material é diferente. Então, em vez de pegar o material AR, eu vou pegar o material Redshift para isso aqui. Só que eu não tenho os materiais criados no Redshift. Não vou mexer nisso aqui agora. Então, eu fiz isso aqui para o Floor. Fiz isso para o Floor. Eu tenho Floor e tenho o material Redshift Floor, né? Então, se eu venho aqui, eu fui no material Redshift e peguei o Redshift Floor. Ah, eu não estou mostrando, né? Foi mal. Material Redshift Floor. Então, quando eu clico aqui, eu tenho todos os materiais de Redshift que eu criei ou de Arnold. Aí você pode ter Renderman, você pode ter outros renders que você vai criar aqui fora. Então cada carinha desse é um Material Network. Material Network. Então se eu tiver Renderman, Net Renderman,
Então aqui dentro eu posso criar todos os materiais de renderman. Acho que eu não tenho renderman aqui, tenho. Ops. Ah, não tenho renderman aqui. Tá, mas você consegue fazer a mesma coisa aqui, então eu crio aqui os materiais e puxo lá, certo? E aplico os caras aqui. Então, voltando aqui, o que eu tenho aqui? Que eu estava mostrando, tem as animações que eu posso, cara, tem animação 1, tem animação 2, eu copio esse cara aqui e só nomeio aqui e tal. 2 para ficar mais fácil, isso aqui 2, isso aqui é Spider-Man, isso aqui é animação 2, entro aqui dentro, isso aqui é a 2. Também a gente pode automatizar esse daqui, mas eu vou fazer na mão mesmo. E aqui eu vou puxar uma outra animação. Por exemplo, vou pegar aqui a animação 2, tem o 0, 1, né? Pegar a animação 2 aqui, que eu tinha criado separado para mostrar esse exemplo. Puxa a animação 2, certo? A animação 2 é o que? Esse cara fazendo um sinalzinho ali. Foi eu que animei tosco mesmo, só para a gente ver. Então, imagine que eu já criei a animação aqui. Quando eu entro aqui no Final Animation, primeiro que eu estou só dois caras ligados. Se eu vir aqui com esse... Se eu ligar aqui Final Animation... Deixa eu dar um zoom. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Final Animation. Ah, podia ter ligado a câmera, né? Final Animation, eu não estou usando, estou mostrando aqui, tudo bem. Controle de animação, eu quero que esse cara tenha animação 1, vai ser ele girando. E esse cara aqui, e agora eu quero ele testar a animação 2. Tá lá, tá funcionando. Só que com a vantagem eu já estou com os materiais aplicados. Por quê? Porque aqui nessa estrutura, eu venho com eu vou mostrar como que a gente aplica a animação que a gente acabou de criar. Eu vou pulando assim, você vai ficando meio confuso, né? Mas se ficar muito confuso, vocês depois comentam e a gente tenta melhorar aí. Dessa estrutura aqui, eu venho com o material que eu apliquei, com o personagem que eu apliquei o material assignment. Ele entra aqui, e aqui que está o lance, cara. As animações vêm desse lado e eu uso o Point Deform. Eu não sei se é a melhor maneira mais eficiente, mas a maneira que está funcionando muito bem para mim. Point Deform é muito foda. Por quê? Eu não uso a animação para render. Eu só uso as informações que vêm dela. E aí eu rendo o meu personagem principal, o meu personagem que vem da minha tree. Que é originada, que é onde eu criei os grupos, onde eu apliquei os materiais, onde se eu quiser mexer no modelo, eu consigo mexer ali, e só uso a animação aplicando, deformando aquele modelo que eu venho trabalhando. Então a animação aqui, para isso eu uso esse Point Deform aqui. Para isso eu tenho então animação 1 e animação 2. Eu tenho animação 0, animação 1. A animação 2, eu vou buscar aqui, ó. Eu tenho animação 2, Outshot 2. Se eu plugar aqui, ó, pum, pronto. Eu volto aqui, pego o meu controlador e ponho aqui a animação 2. Dou um play, minha animação está aqui. Então, como que eu provo isso? Se eu aplicar aqui, ó, um Quick Shade, que é o mesmo que eu apliquei no grupo, eu estou aplicando no meu material que vem lá de deformação, tipo... que eu apliquei material assignment e tal. Se eu olhar minhas animações, mesmo se eu clicar aqui, elas são cinza, né? Não tem. Aqui está sem escala. Essa escala aqui é a mesma que eu apliquei no T do Maya. Até ele está linkado com aquela escala lá. Se eu mudar lá, já muda aqui. Então, mesmo se eu vir aqui nesses caras aqui, eles estão cinza. Aqui no Point Deform, eu estou deformando o cara que eu tenho com textura. Estou deformando por esse aqui. Então, mesmo assim, ele vai funcionar a minha animação. E aí você pode ir além. Imagine que aqui, ó, eu vou fazer um teste. Vamos rezar para que funcione. Eu tenho o meu Spider-Man. Pô, o cliente pediu
que esse cara tá muito magro. Não tá dando, cara. Tem que engordar um pouco. E é sempre os pedidos assim que vem. E aí eu fiz aqui um T-pose gordinho. Um spider gordinho. Então, tem uma barriguinha aqui, chope e tal. Cara, ele tá com os mesmos nomes dos modelos, ele tá com o mesmo tudo, não precisa me preocupar. Ele passa pelos grupos e continua mantendo os grupos. Ou se ele só vai mudar se eu mudar a nomenclatura das coisas. Aí é onde quebra a minha estrutura. Mas name convention é regra em pipeline. Então, saí aqui com esse cara. Meu personagem aqui gordinho. Deixa eu deixar ele, o background aqui claro, pra gente ver melhor. Venho aqui. Agora, na animação aqui. Vou pegar. E eu vou ver que ele está animado a versão gordinha. Então, a gente consegue mexer no modelo original e mudar para outra animação. O que está entrando aqui, ó, deixa eu pegar com escala, é ele magro. Mas aqui é a minha saída. Eu só pedi para o modelador falar, meu, você acha que vai refazer o rig? Vai mudar, refazer o rig, reenviar para os animadores, fazer tudo isso, depois exportar para chegar para poder render, para poder fazer alguma coisa? Não. Me dá isso aqui que eu resolvo no Houdini. Essa é a ideia do Houdini, entendeu? Então, a gente consegue ter esse tipo de flexibilidade aqui, que é muito legal você poder fazer isso. Deixa eu desligar esse Quick Shade aqui. Então, consegue ter esse tipo de coisa. E aí você vai plugando animações em cima de animações e funciona muito bem. Aqui a parte de hair, eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando como que eu faço isso, que segue a mesma lógica. Eu venho de um cara, aplico aqui, depois eu uso essa animação aqui para deformar aqui, para deformar os hairs, mas ele tem um processo bem legal de pintar scalp. Isso eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então, essa é a grande facilidade de você trabalhar com o Houdini, de você ter esse tipo de workflow, onde eu testo do início ao fim se tudo está funcionando. Então, se eu chegar aqui agora e render, aqui está em Arnold, Wrap, Render Cam, vou render meu personagem, ele vai render o meu Spider-Man mais gordito e funciona super bem. Se eu mudar para Redshift aqui, porque eu não estou com os materiais aplicados, então provavelmente não vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Tem um Red Skin. Tem um Red Skin aqui. Deixa eu ver. Aqui, vamos fazer rapidamente aqui, ó. Se eu aplicar um skin aqui, ó, tudo que é Spider, em vez de aplicar o AR Skin, eu vou aplicar o Redshift Skin. Vamos só checar o que é meu Redshift Skin. Tem a textura, Spider-Man, beleza. Ele está com a textura certa. Então, aqui eu mudo para Redshift. Só mudo aqui e rendo. Vamos torcer que funcione para não pagar mico. Vamos ver. E funcionou. O Spider tá a versão de Redshift. Aí meu shader ball ficou cinza. Por quê? Porque esse meu shader ball aqui, né, que é esse cara aqui, ele tá para Arnold. Se eu mudar aqui para Redshift e render, ele rende na versão de Redshift. Então, cara, isso é o grande diferencial que a gente tem falando de pipeline de personagem. Vocês veem que eu não toquei em efeito no Houdini, não estou fazendo efeito.
Eu tenho coisas que eu estou fazendo de efeito para algumas situações, alguns personagens, character effects, e estou estudando isso, mas para look dev e para pipe no geral funciona muito bem, principalmente se você for ou um freelancer ou um pequeno estúdio, e se você já não tiver uma pipe muito bem definida, ele funciona maravilhosamente bem. Então eu vou voltar aqui só para minha tela, dar os finalmente e falar por que, cara, look dev. Eficiência que eu falei com o Freelance Studio, workflow limpo e eficiente. Então, eficiente eu estou falando de velocidade e performance. Criar e versionalizar os looks files, então você começa a criar versões disso tudo com o tempo. Fazer tools, os digital assets. Você vai conseguir trabalhar com a Lamp Pack, que é bem legal, que ele otimiza bastante, ou o SD no futuro, ou os dois. Entra para a Lamp que vai para o SD, é uma possibilidade. Criar templates de luz, criar templates de várias coisas, criar um asset um material library, isso é bem legal para look dev. E depois você tem uma tecnologia que é o PDG, que você consegue, por exemplo, render vários shots de uma vez, você consegue criar variações, você consegue fazer o render, juntar em um vídeo e mandar para o cliente dentro dele, por e-mail. Então, enfim, abre um leque de coisas muito grandes. Esse é um vídeo mais introdutório, falando um pouco do geral da pipe, e aí, dependendo do que a galera comentar, dependendo do que a galera falar, eu faço um vídeo específico de cada coisa e mostrando com mais detalhes, se for interessante. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um abraço. Peraí, quem não sabe, meu Instagram é Henrique Max, ou da Nomad, meu e-mail, quem tiver dúvidas e quiser falar, manda aí que a gente se fala. Beleza? Valeu, abraço.